Eu sei que você que é mãe está preocupada com o aumento assustador no número de casos de dengue e é claro que a dengue também acomete crianças, então por isso eu preparei um vídeo para nós falarmos sobre como a aromaterapia pode auxiliar as crianças com dengue. Roda a vinheta! Vamos falar sobre uma preocupação muito atual, que é com o aumento nos casos de dengue. E eu quero falar especificamente com você sobre os sintomas que a criança apresenta e como a aromaterapia pode auxiliar. Claro que os principais sintomas, eles são muito semelhantes na criança e no adulto. Mas nós precisamos lembrar que as crianças são um público à parte, um público que merece uma atenção, assim como gestantes, idosos, cardiopatas. Dentro de um público, de uma população geral, nós temos esses públicos que chamamos de especiais. E no caso das crianças, ainda que alguns sintomas possam se assemelhar aos do adulto, eles são identificados de formas muitas vezes diferentes e a criança também responde de forma diferente. E é isso que eu quero começar te contando. Então, nos bebês, vamos começar pelos pequenininhos. Nos bebês e nas crianças até 2 anos de idade, a dengue ela é mais difícil de ser observada pelos seus sinais e sintomas aí pela mãe, pelo cuidador dentro de casa. Normalmente, esse bebê ele vai apresentar uma febre mais alta, irritabilidade, choro, e é aquele choro de dor, sabe? Nós mães, a gente sabe reconhecer, né? Aquele choro sofrido de tô te falando, né? A impressão que a gente tem é que eles querem nos avisar que eles estão desconfortáveis, que eles estão incomodados. Estou irritado, pode ter um desconforto no sistema gastrointestinal também ali, né? Estômago, barriguinha, mas eles não vão saber verbalizar. Então a forma de contato, de mostrar para nós mães e cuidadores como eles se sentem é através do choro, da irritação, por vezes a falta de apetite, tá? E também alguns bebês até recusam a mama, os que ainda mamam no peito muitas vezes recusam, outros aceitam mais e querem ficar o tempo todo no peito, por quê? Porque não é só o sugar do leite, mas muitas vezes aquele bebê não tá nem com fome, mas é o colo da mãe, é o acalento. Nós adultos, quando a gente tá doente, tudo que a gente quer é um colo de mãe, né? Nossa, eu tô longe da minha que só, mas quando eu fico doente, se eu pudesse, eu teletransportava ela para cá para passar um dia no colo dela. Isso nós, adultos, imagine os bebês. Então é claro que é confortável para ele ficar no colo da mãe e a mama também representa esse colo, esse acolhimento, esse contato materno e ajuda a aliviar os desconfortos do bebê. Então as duas situações podem acontecer, tá? O aumento nas mamadas e também a falta de apetite, e inclusive para os bebês que mamam no peito. Alteração no padrão do sono, então o bebê só chora, não consegue dormir, fica incomodado e irritado. Bebês pequenos, né? Então aí abaixo dos 2 anos, sempre que a gente tem uma febre mais elevada, a orientação é sempre buscar ajuda médica imediata e eu vou cessar por aqui essa parte dos bebês menores porque precisa realmente buscar ajuda imediata para controlar essa febre, para avaliar esse bebê. Agora, nos maiores de 2 anos até 10, 14, vamos começar a entrar aí na adolescência, nós temos os casos mais leves, né, mais brandos de dengue, e nós temos também os casos mais graves. Quero começar falando sobre os casos mais brandos, porque é aqui onde a aromaterapia vai atuar com maior segurança. Nos casos mais brandos, essa criança vai apresentar por vezes falta de apetite, assim como os bebês. Apatia, então é aquela criança que corre o dia todo, que brinca, que faz um monte de atividade, mas que de repente, numa bela manhã, acorda e só quer ficar no sofá, esticada, vendo televisão. Então observe, porque aqui pode ser apenas o início dos sintomas principais. Observe que nas próximas horas outras coisas podem se somar a essa apatia, a essa falta de
interesse pelo alimento, né? E é alimento geral, tá, gente? Porque às vezes quando a gente oferece um doce a criança aceita, né? No caso da dengue é mais delicado. Normalmente a criança recusa todos os alimentos, até porque pode causar, agora eu já entro em outra parte, náuseas, vômitos, então a criança não consegue ingerir nada. Fique atento porque náuseas, vômitos, diarreia, dores no corpo, dores de cabeça podem surgir nas próximas horas ou no dia seguinte, 24, 48 horas. É interessante deixar essa criança em casa, em observação, evitar o excesso de atividades, dar uma reduzida na rotina dela, até escola, às vezes é interessante mantê-la em casa e o corpinho tá ali tentando combater aquele vírus, tentando entender o que está acontecendo, sistema imunológico trabalhando. Então, quanto mais essa criança ficar em casa, de repouso e hidratando, tá? Hidratação não vale suco, é água, água e água, então muita hidratação e repouso para que essa criança melhore. Como a aromaterapia pode contribuir? Dentro dos principais desconfortos da dengue. Então nós falamos aqui sobre diarreia. Diarreia, nós temos, lembrando que eu tô falando aqui dos maiores de 2 anos de idade, nós temos o óleo essencial de camomila, nós temos, e eu falo aqui da camomila romana, nós temos o óleo essencial de cardamomo, que se pode fazer uma diluição em base neutra e aplicar na região abdominal dessa criança para aliviar tanto o desconforto de cólica, de dores abdominais, né? Mas eu ainda quero falar com vocês sobre, guarda esse nome, dores abdominais, porque quando elas são intensas, elas são um sinal de gravidade, a gente vai falar em outro momento sobre isso, mas aquela cólica, que é uma cólica de diarreia, a criança vai ali ao banheiro, tanto a camomila romana como o cardamomo são excelentes opções de óleos essenciais para essas crianças. Náuseas, então a gente tem o limão, que quando usado aí na inalação, na via olfativa, vai ajudar a controlar as náuseas e por vezes até permitir que essa criança volte a se alimentar, né? Ou comece a se alimentar um pouco melhor depois de alguns dias onde ela fica um tempo maior sem se alimentar. Então, dores no corpo é outro ponto, outro sinal, sintoma na verdade, que a aromaterapia pode contribuir. Aqui a gente pode pensar em óleo de lavanda, em óleos como a lavanda, a copaíba. Eu quero falar com vocês sobre o óleo essencial de copaíba, que é bem interessante, mas ele já entra aqui. Ele é um poderoso analgésico, anti-inflamatório, então também pode diluir esses dois óleos essenciais, pode fazer uma sinergia entre eles, são óleos seguros para usar nessa faixa etária que eu estou trazendo para vocês, não tem interação medicamentosa, então tá tudo bem, é só fazer a diluição aí no percentual correto para a idade do seu filho e aplicar pelo corpo para aliviar essa dor muscular. Já aproveita, faz aquela massagem superficial, gostosa, já é mão de mãe, já é colo de mãe mais uma vez, e a nossa mão de mãe ela é poderosíssima porque ela cura, né? O nosso colo cura, a nossa mão, o nosso carinho, o nosso acalento. Então aproveita para fazer uma massagem gostosa no seu filho com esses óleos essenciais que vão ajudar a aliviar muito o desconforto no corpo dele. E eu disse que queria falar sobre o óleo essencial de copaíba. Para mim, é um óleo que deve compor as sinergias neste caso de dengue. Por quê? Nós temos um estudo recente falando sobre copaíba e a sua ação em inibir a replicação do vírus da dengue. Sim, um estudo muito bacana, existem outros, mas é um estudo mais recente, bem interessante, que vale muito a pena a gente acessar em outras redes sociais, eu compartilho com vocês, e também dentro dos meus cursos vocês podem me perguntar, ter acesso aí aos artigos, e basta você mandar uma mensagem lá para o pessoal do suporte que a gente vai conseguir o artigo para você. E lá eles explicam muito como a copaíba atua inibindo a replicação desse vírus. Somado a isso, ela é analgésica e anti-inflamatória. Então, vai ajudar ali nas dores do corpo, como nós falamos, vai ajudar em tantos aspectos, sabe? As dores de cabeça, ela pode auxiliar, vai melhorar esta criança mais rapidamente, porque está inibindo que o vírus se multiplique cada vez mais. Então, é um óleo essencial que, se você só puder ter um,
tenha copaíba na sua casa. Bom, até aqui nós falamos dos casos mais brandos, que é onde a criança normalmente vai estar em casa, nem sempre está medicada, quando está é só para controle dos sintomas. Então você pode lançar a mão da aromaterapia desses óleos essenciais para ajudar o seu filho. Lembrando que o que eu tô te contando aqui é um recorte do meu método Mãe Essencial. Lá dentro você tem acesso a todos os óleos essenciais, quais utilizar para... A gente não fala sobre dengue, mas a gente fala sobre os sinais e sintomas dela. Então você pode trabalhar diarreia, desconforto abdominal, náuseas, dores no corpo, tudo isso que eu trouxe aqui, a gente lá dentro do método Mãe Essencial esgota o tema falando como você vai usar dosagens para cada criança, quanto tempo você usa, quantas vezes ao dia, quais óleos escolher e como criar sinergias entre eles. Agora, eu quero falar com você sobre os casos mais graves. Os casos mais graves têm 2 sinais de alerta muito importantes para você, mãe. O primeiro deles é dor abdominal intensa. Percebe que é diferente da dor de diarreia que eu comentei antes? Aquela dor, a criança normalmente vai estar em casa, em repouso, você pode controlar com óleo essencial. A dor abdominal forte e constante é um sinal de alerta e de gravidade da dengue. Além disso, os sangramentos também são um sinal de alerta e podem acontecer na criança. Então, se a criança for escovar o dente, sangrou a gengiva, a criança sangrou o nariz, são sinais importantes de alerta e é importantíssimo que você procure ajuda médica imediata nesses casos. Um dos casos mais graves, normalmente a criança vai estar medicada, sob o olhar de um médico intensivista, de um médico pediatra internada, e por isso eu falei de intensivista muitas vezes, porque grande parte das vezes ela não consegue se hidratar pela via oral, ela não consegue beber água por conta das náuseas, do enjoo, né, dos vômitos aí, e ela precisa estar então em um ambiente hospitalar para estar ali no sorinho realmente, para não desidratar, sendo 100% hidratada e cuidada aí pela equipe médica. Nesses casos, a minha recomendação é que você não entre com nenhum óleo essencial, a menos que ele seja prescrito por uma aromaterapeuta pediátrica ou liberado pelo médico pediatra. Hoje nós já temos algumas pediatras também formadas em aromaterapia pediátrica no Brasil. Neste caso, quando liberado pela equipe médica, sim, você pode utilizar. E a minha sugestão ainda é que você utilize poucos óleos essenciais. Se eu pudesse escolher, eu iria escolher só um, que é o copaíba que eu citei para vocês agora há pouco. Agora, se a equipe médica não autorizar, não tiver grande conhecimento de aromaterapia, tiver dúvidas em relação a como ela pode contribuir, a minha sugestão profissional é aguarde a alta hospitalar. Mantenha toda a indicação da equipe médica, faça todo o tratamento do seu filho, dengue é coisa séria, não pode brincar com isso. Quando ele estiver estabilizado, estiver alto hospitalar, traz seu pequeno para casa, os medicamentos vão ser reduzidos nesse momento e aí sim, os desconfortos que surgirem após esse período podem ser controlados com as sugestões que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Maravilha! Do fundo do coração, eu desejo ter ajudado vocês. Se o seu filho está com dengue nesse momento e é por isso que você está assistindo esse vídeo, observe bem, volta a ele, quantas vezes você precisar, deixa aqui embaixo os teus comentários, que eu tenho o maior prazer em responder todas as dúvidas. Vocês me encontram também em outras redes sociais, eu vou pedir para a equipe deixar aqui embaixo minhas redes sociais e o link para o método Mãe Essencial para você que quer aprender mais sobre como usar a aromaterapia nas principais doenças da infância. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!